Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos de volta aqui nesta manhã para uma grande escola dominical. Nós estamos da Assembleia de Deus, ali do Templo da Bênção, na passagem dele, bairro da Pedreira, sobre a condenação do pastor local, pastor Aladim Miranda. Nós vamos juntos nesta manhã estudarmos a última lição desse trimestre do livro de Josué. Convidamos você e sua família para juntos orarmos ao Senhor nosso Deus e celebrarmos com louvor nesta manhã. Deus querido e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta manhã, queremos agradecer a Ti, Senhor, por essa última lição desse trimestre. Venha, meu Pai, abençoar, Senhor, cada família que se reúne em suas casas, a vida de cada professor, a vida de cada aluno, meu Pai, as nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, aos nossos obreiros, nossos irmãos, aos irmãos da plenidade, Senhor, as irmãs, cada família, Senhor, que pertence ao Templo da Bênção, e aqueles que nos acompanham, Senhor, também em todo este Brasil, aqui no estado do Pará, aqui na grande região metropolitana de Belém, em especial aqui no bairro da Pedreira, que Tu possa, Senhor, alcançar cada vida. Deus eterno, que a Tua palavra, Senhor, possa alcançar cada coração. Ilumina nossa mente, dirige, meu Pai, cada palavra. Assim, Senhor, queremos dedicar a Ti este domingo, que o domingo seja o dia do Senhor, que Tu possa estar, Senhor, em cada casa. Alguém que nesta manhã necessita de um milagre, milagre da saúde, meu Pai, milagre da restauração espiritual, milagre da libertação, milagre da salvação. Deus eterno, deixamos sob os Teus cuidados. Assim oramos agradecidos por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos juntos celebrar o nome do Senhor com o hino sugerido pelo nosso comentarista. Servir a Jesus é o tema desta lição, quando Josué ele trata como texto áureo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, só Deus de amor, servindo e caminhando a Te louvar. No Teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do Teu amor e Te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, só Deus de amor, sempre Te servindo e caminhando a Te louvor. Desça Tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o Teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, só Deus de amor, sempre Te servindo e caminhando a Te louvor. Te confio, meu Senhor e Rei, só em Ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, é que pra Sião me venhas receber. Todos juntos. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, só Deus de amor, sempre Te servindo e caminhando a Te louvor.
Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos convida nesta manhã para continuarmos servindo a Ele com alegria. Nesta manhã, queridos alunos, prezados professores, companheiros desta missão, você que também nos acompanha nesta plataforma digital em todo esse Brasil, em todo esse estado e na capital de Belém, você pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos estudar o último capítulo do livro de Josué, capítulo de número 24, então vamos fazer o nosso devocional diário, começando então pela leitura bíblica, e depois nós vamos retornar a recitar o nosso texto áureo e ao assunto da nossa lição. Então, livro do Josué, capítulo de número 24, nos diz assim, desta maneira, somente alguns versículos como introdução desta aula. Diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel, Josué 24, 1, em Siquém, e chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. E Isaque dei Jacó e Esaú. E Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que eu fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros, com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios. Eu trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém, os entreguei na vossa mão, e possuíste a terra, e destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei na sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus, os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, isto não com a tua espada, nem com o teu arco. Versículo de número 3, o último versículo dessa leitura. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela. Comeis da vinha, das olivas, que não plantastes. Até o versículo de número 13, para a nossa meditação nesta manhã. O assunto da nossa lição, ele vai tratar, a lição número 13, sobre a seguinte temática: deixando um legado para as gerações. Nosso texto áureo nos diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos estar orando mais uma vez. Pai, te louvamos
por a tua palavra, pela porção da tua palavra lida e por esta lição que vamos ministrar nesta manhã, nesta grande sala de aula. Venha abençoar cada professor, cada aluno, cada ouvinte que nos acompanha. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos então na última lição desse trimestre e estudamos sobre a trajetória do povo de Israel, sobre a condução de Josué. Então, lá no Josué, no seu primeiro capítulo, ele mesmo escreveu esse livro, como falamos na aula passada. Então, estudamos sobre a conquista dele, estudamos sobre os espias, né, e Raabe, a travessia do Jordão, a conquista de Jericó, as cidades de Ai, as alianças com os Gibeonitas, o momento em que o sol parou, as listas das cidades conquistadas, né? Algumas cidades ainda ficaram a conquistar, as cidades de refúgios e as cidades dos levitas, e hoje então, deixando o legado para gerações, é um tema sugestivo, uma pergunta para o final desse trimestre: qual o legado que nós estamos deixando para a nossa geração? Qual o legado você está deixando para a sua família? Qual a história que você está deixando registrado na sua cidade, no seu local de trabalho, por onde você está passando, até mesmo na sua vizinhança? Qual o legado que você está deixando? A temática, o foco desta lição. Josué, ele deixou o legado da conquista, ele deixou o legado da coragem, deixou o legado da perseverança, deixou o legado de confiar em Deus, deixou o legado de depender de Deus, apesar de ele ser um comandante de um exército e tinha estratégia, conhecia o momento de atacar, de retrair. No entanto, ele deixou ser conduzido por Deus. Então, o legado de fé e confiança no próprio Deus, né? Então, tudo isso nós aprendemos com este grande líder e que colocou-se nas mãos de Deus. E agora então, capítulo 23, na verdade, o comentarista sugere os 2 capítulos, mas no entanto, vamos focar só no último capítulo. Mas o capítulo de número 23, versículo 1, diz assim: passando muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel e a todos os seus inimigos em redor, sendo Josué já velho, entrando em dias, chamou Josué todo Israel, os seus anciões, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse: já sou velho, entrado em dias, e vos já tenho visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus em todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Então, Josué ele faz a conclusão deste livro, ele vai chamar todo mundo: olha, vocês já estão em repouso, não tem mais guerra, vocês já estão nas terras que foram conquistadas, que Deus permitiu que vocês estivessem nela. Agora é o momento de reflexão, de pensar em servir continuamente a Deus. Então ele reúne, ele começa a rever a história desde o início. E no capítulo 24, Josué, ele faz uma despedida do povo. Ele vai apresentar a renovação da aliança. Agora, daqui para frente, vocês terão que tomar uma decisão. E um dos versículos áureos desta lição deste trimestre é o versículo número 15 do capítulo número 24, que fala dessa renovação da aliança. Ele diz: porém, se vos parece mal, inclusive é o nosso texto áureo, né? Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, não é para deixar para amanhã, a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nosso comentarista, ele apresenta essa questão de serviremos como um verbo que indica uma ação contínua. Ou seja, ele tem certeza do amanhã, pelaquilo que Deus fez no passado, por aquilo que Deus estava fazendo com eles no presente, e certamente o mesmo Deus do passado, que operou de Moisés para trás, ou até Moisés, operou, abençoou na jornada de Josué,
Ele está dizendo, eu e a minha casa vamos servir esse mesmo Deus, porque não, a sua ação não vai mudar. Aquele que operou no passado, no presente, ele vai também abençoar no futuro. Por isso, vamos continuar servindo a ele, independente das circunstâncias. Eles tiveram várias barreiras, tiveram a muralha de Jericó, tiveram a travessia do Jordão, tiveram os exércitos mais fortes do que eles. No entanto, Deus foi com ele. Essa confiança que ele passa dessa decisão. No entanto, queridos irmãos, como introdução dessa nossa lição de hoje, nesse versículo 15 de Josué 24, ele coloca uma decisão para eles. Nós bem sabemos que o povo de Israel, por estar envolvido em uma cidade em que prevalecia o paganismo, né? Então, uma cidade em que tinha muitos ídolos, muitos deuses, muitas vezes eles eram influenciados a deixar o seu Senhor e servir aqueles deuses. Muitas vezes o homem quer voltar à velha prática, apesar de ter passado pela oportunidade de conhecer o Senhor, pensando em voltar atrás. Então o povo de Israel, muitas vezes, não todos, mas alguns, viviam essa situação. E quando nós vamos mais à frente, o próximo livro, o livro de Juízes, porque era o momento, depois que Josué morreu, eles tomaram essa decisão de servir a ele. No entanto, diz o contexto, no momento em que os juízes estavam sobre Israel, porque não tinha mais um momento que não tinha rei em Israel. Então o livro de Juízes repete de novo essa mesma situação, falando da morte de Josué. Um pouquinho mais à frente, você pode abrir a sua Bíblia, em Juízes 2, vai repetir a despedida de Josué ao povo. E aí nós vamos ver aqui como eles se comportaram. Ou seja, a palavra que eles disseram, olha, nós vamos servir, realmente vamos servir esse Deus. Diante de Josué, eles falaram isso, mas não foi isso que aconteceu no futuro. Havendo, Juízes 2:6, fala da morte de Josué. Havendo Josué despedido o povo, foram os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões, e ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor de Israel. Ponto. Então há um tempo aí que eles cumpriram a promessa, porque eles falaram para Josué, olha, nós vamos continuar servindo a ele. Mas veja o que diz o versículo de número 8 do capítulo 2 de Juízes. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram no limite da sua herança em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Versículo número 10. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram em Israel. Aqui está, meus queridos alunos, a questão, o motivo do tema dessa lição, deixando um legado para as gerações. A geração que viveu com Josué, que recebeu a palavra, olha, vocês vão escolher hoje quem vocês vão servir. Eu vou servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Naquele momento, eles fecharam o acordo. Josué, vamos servir mesmo deles. Mas mais à frente, depois que passou aquela geração, que tomou aquela decisão, a geração que veio depois não levou em conta isso. Então, quando nós estudamos o livro de Juízes, você pode fazer um estudo à parte sobre isso, você vai ver que eles passaram por alguma adversidade, eles abandonaram o Senhor. E o último versículo do livro de Juízes, eu separei aqui para você, versículo de número 24 de Juízes, diz assim: então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família, para a sua herança.
versículo número 25, a conclusão do livro de Juízes, que fala qual o comportamento do povo de Israel, da geração que não conheceu o Senhor, não foi passado de uma geração para outra. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era mais reto. Ou seja, cada um fazia aquilo que estava na sua mente, aquilo que desejava fazer, sem observar a lei do Senhor. Veja que Deus disse para Josué no início da sua jornada: olha, Josué, não aparta da tua boca o livro desta lei. Josué capítulo 1, versículo de número 8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Esta foi a direção, a ordem que Deus deu para Josué. E ele conclui esse livro, no versículo 15 do capítulo número 24. Olha, meu povo, povo de Israel, essa foi a história, essa foi a jornada, essa foi a decisão do Senhor, essa foi a ajuda do Senhor. O Senhor passou com vocês por Jericó, passou por Jordão, venceu a cidade, entregou a cidade, abençoou, deu repouso, como diz aqui o versículo de número 1 do capítulo 23, passou muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel. Então Deus deu repouso a Israel. Ele conclui a parte desse livro, diz: olha, eu e a minha casa, nós vamos servir esse Deus, independente da circunstância. Então, no lapso de tempo, eles cumpriram, mas a geração que veio depois não cumpriu. Não levou em consideração o passado, a jornada, a decisão. Diz aqui que eles faziam o que vinha no seu coração. Livro de Juízes deixa bem claro isso, no último versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel, não havia ninguém para dar uma direção. Cada um fazia o que era do seu feito, o que dava na sua cabeça, no adágio popular, na sua teia, na sua mente, sem uma direção. Mesma coisa que o apóstolo Paulo, ele fala ao seu aluno Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 4, olha, Timóteo, não deixe de ensinar, não deixa de exortar, não deixa de trazer a palavra, porque haverá tempo em que as pessoas amontoarão para si doutores de si mesmo. Ou seja, qual a interpretação disso? Amontoarão o seu próprio entendimento, irão direcionar pelo seu próprio saber. Esse é o legado que Deus quer que você deixe para a próxima geração. Não há maior preciosidade do que deixar a palavra, a orientação, a fé. Não um quadro numa parede, a sua foto, ou alguma riqueza, algum bem, alguma herança. A maior riqueza que você pode deixar para a sua família, para os seus filhos, para a geração, para aqueles que você está influenciando hoje, é a fé gerada em Deus, de Deus no coração desta pessoa. Esta é o objetivo desta lição desta manhã, o foco desta lição desta manhã, deixando um legado para as gerações. A verdade prática nos diz assim: as promessas de Deus transcendem as gerações e vão além das conquistas terrenas, pois inclui a vida eterna no reino do nosso Pai. Então, aquilo que acabamos de falar, tudo aqui, tudo que você pode deixar, todo esforço que você pode deixar é passageiro. Pode até acabar logo, alguém pode não saber usar aquilo que você deixou, mas a fé, a confiança no Deus verdadeiro vai passar de geração a geração. Um dos temas da nossa igreja no ano passado: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria. Então terão a mesma fé, filhos, os netos e assim por diante. Primeiro tópico dessa lição diz assim: legado da fidelidade. Então, trazendo a palavra fé e legado de conquista. Versículo número 3 do capítulo 24. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã,
também multipliquei a descendência e lhe dei a Isaque. A relevância dos ídolos para as pessoas ainda hoje é um desafio, à medida que os cristãos, assim como os israelitas, têm um entendimento distinto da realidade espiritual. Isso exige que os cristãos adotem uma posição, a sua posição em relação aos ismos, ou seja, o naturalismo, o secularismo, o ateísmo, o positivismo, o agnosticismo. Então tudo isso, né, nessa nova era, tem influenciado de alguma forma nos bancos escolares, ou através da mídia, ou de algum modo, a nossa geração. Então, mais do que nunca, há uma necessidade de nós seguirmos a orientação da palavra de Deus para as gerações que estamos orientando. Isso, Provérbios deixa registrado a seguinte direção: ensina o menino, numa tradução mais apurada, inculca no menino o caminho em que ele deve andar. Qual é o caminho? Onde está o caminho? O caminho é a palavra. Eu sou o caminho. Está lá registrado em João. A verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por ele. Quem é o caminho? O caminho é Cristo. Então, ensina o menino no caminho em que ele deve andar, para que quando ele chegar na sua maturidade não vai se desviar dele. Nós vemos isso bem claro, um exemplo disso registrado no livro do profeta Daniel, o próprio Daniel, quando ele foi transportado junto com alguns dos seus amigos para a Babilônia. Babilônios destruíram a nação e levaram alguns cativos, escolheram os melhores, viu? Daniel era um dos melhores, era um jovem, foi levado para ali. E uma primeira decisão, quando ele chegou naquele lugar, a palavra de Deus nos deixa registrado no capítulo 6 de Daniel. Uma das decisões dele é não se contaminar com aquilo que ia ser apresentado a ele. Então, registra a palavra do Senhor essa decisão de Daniel. Diz a palavra do Senhor que ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então era algo que Deus já tinha colocado e foi ensinado pela sua família, pelos seus pais. Então, mesmo longe da sua família, mesmo em uma outra nação, uma nação poderosa, os babilônicos, era um reino poderoso. Diz aqui, no capítulo 1 de Daniel, versículo de número 8. Resolveu Daniel firmemente. Ele não titubeou, ele não pensou duas vezes. Não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do seu chefe, porque ele tinha certeza no seu coração, ele levou uma fé trazida pela sua família, uma fé gerada, um legado, independente de onde ele estava, da circunstância que ele estava vivendo, da pressão que ele estava, muitas vezes nossos filhos, aqueles que estão próximos de nós, nossos familiares são cercados da pressão da sociedade em abandonar a Deus, abandonar a fé em troca de uma posição, em um trocadilho de algo maior, para deixar o seu próprio Deus. Isso não pode acontecer, não deixe que aconteça isso. Oriente, segundo a palavra do Senhor, a sua geração, para que onde ele estiver, ele possa ser o embaixador de Cristo, representante de Deus, representante da igreja. E quando você como o pai, que está na condução dessa geração, não estiver mais aqui, ele vai seguir o seu caminho fielmente, firmemente, diante da jornada que Deus permitiu a ele. Então, o povo de Israel era influenciado por esse dia, até porque as terras que eles conquistaram eram terras dos deuses pagãos, que tinham outros deuses ali. E hoje não é diferente, estamos cercados de vários pensamentos, como diz aqui os ismos, o secularismo, né? O ateísmo, o agnosticismo, e etc. Então, desse mesmo modo que Josué chama Israel para fazer uma escolha decisiva, e os cristãos devem escolher submeter-se ao senhorio de Cristo e viver obedientemente à palavra de Deus, como nós vemos lá
em Josué 1:8, olha Josué, é a palavra que vai te dar direção, é a palavra que vai te fazer vencer, é a palavra que vai te fazer prosperar. Subtópico número 2 do item 1 diz assim: Deus é único e verdadeiro. Versículo 14 de Josué 24. Agora, pois, temeu o Senhor e serviu com integridade e com fidelidade, deixar fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além de Eufrates do Egito e servir ao Senhor. Esta passagem ensina que somente Deus deve ser adorado. Era um desafio para o povo de Israel de abandonar os ídolos do passado e servir ao único Deus verdadeiro. Nós vemos que lá para frente, depois que passou a geração que não conheceu Josué, eles fizeram totalmente ao contrário, servindo o que dava na sua mente. Então, o que se distinguia da nação de Israel é que eles conheciam o único Deus. Todos os povos sabiam que Israel conhecia o único Deus. Porém, eles precisavam tomar uma decisão e confiar em ter uma identidade, como diz aqui o comentarista. Eles mantêm a sua identidade como povo de Deus. Como essa identidade era mantida somente através da adoração exclusiva. Isto exigia uma determinação permanente e renovada. Então precisava ter uma identidade pessoal, né? Saber quem a pessoa é, quem ela serve, não trocar por algo fácil. Então esse é o legado da fidelidade. O outro legado é o legado da conquista. Diz assim, versículo 13: Deixei-vos a terra que não trabalhaste. Este versículo, aqui vamos ler até o versículo número 8, que ele faz um complemento do versículo número 13 de Josué. Você pode abrir a sua Bíblia, se desejar, lá em Josué 24, diz assim, versículo 8 de Josué 24: Daí eu vos trouxe para a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém, eu vos entreguei nas vossas mãos, e possuís a terra, e destruí diante de vós. Quem começou a guerra foi o inimigo, começou contra Israel. Diz assim, os quais pelejaram contra vós. Porém, Deus foi com o povo de Israel, e conquistou essas terras para eles. Diz aqui, o versículo agora, o versículo número 13, do nosso comentarista: Dei-vos a terra, os quais não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitaste nela, comeis da vinha das olivas que não plantaste. Nós observamos aqui que Deus deu tudo pronto, queridos irmãos, para o povo de Israel. E Deus esperava um reconhecimento a mais do que aquilo que era apresentado para eles. Uma terra que eles não trabalharam, uma terra que eles não plantaram, uma terra que era de outro povo, de um exército mais forte que eles. Então Deus usou Josué para conquistar essa terra. Por quê? Porque Deus tinha prometido lá para Abraão, né, para ele sair da sua terra, para ele que daria uma terra que manava leite e mel, uma terra de bênção. E passou as gerações, e passou por Moisés, e chegou em Josué. Ele conquistou, está aqui pronto para vocês. O território de Israel, delimitado. Uma terra que eles não pensavam. É assim que Deus faz, Deus nos dá além daquilo que pensamos e pedimos. Jeremias fala sobre isso, além do nosso entendimento, além daquilo que você está projetando, o projeto que Deus tem para você, quando Deus te trouxe lá do mundo, te trouxe das trevas para a maravilhosa luz, e você foi alcançado pela salvação. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 16, que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que escolheu a cada um de nós, para que nós pudéssemos dar fruto, e fruto com abundância. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Deus escolheu o povo de Israel, Deus escolheu a cidade o território que eles iam viver, conquistou a terra para eles, venceu os exércitos, venceu as adversidades, uma terra que eles não plantaram, uma terra que eles não edificaram. Então, aquilo que Deus tem para ti vai além do teu entendimento. Deus não te chamou por acaso. Deus não te trouxe para
para a maravilhosa luz por acaso. Deus salvou você para que você e a sua casa pudesse servir ao Senhor, pudesse conhecer ao Senhor. Atos registram sobre isso, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A palavra-chave hoje é casa, é família. Deus quer esse propósito de juntar você para junto com a sua família e ter um legado permanente. Então diz aqui, versículo de número 13, uma terra que eles não habitaram. Então o povo, simplesmente eles entraram na terra para ocupar e desfrutar das riquezas de Deus. Deus esperava que eles reconhecessem que eles não ganharam sozinhos as batalhas, que somente o Senhor pôde superar os seus inimigos. Josué 24, 12. Então Deus lhe deu a terra, as cidades, a produtividade do solo que eles cultivavam. Tudo ao redor era como um constante testemunho. Então tudo aquilo que eles estavam vivendo, as cidades, né, o cultivo, o local, é para eles olharem e saber que foi Deus que Deus deu para eles. É o testemunho do Deus vivo. As bênçãos que tem alcançado a sua vida é para ser de testemunho de que Deus é com você. Esse é um dos motivos de Deus nos abençoar, de Deus abrir as portas para cada um de nós. João ele fala sobre isso. Por que Deus nos abençoa? Qual o motivo dele nos abençoar? João retrata sobre isso, para que o nome dele possa ser glorificado. Diz assim, versículo de número 7 e 8 de João 15. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. A bênção chega na sua casa, a saúde chega na sua casa, a prosperidade chega na sua casa, as graças de Deus chegam na sua casa por um motivo. Está no versículo 8 do capítulo 15 de João. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim tornareis meus discípulos. É para que o Pai seja glorificado. Tudo aquilo que Israel via ao seu redor, as cidades, o cultivo, tudo para eles, a cidade pronta, é para que eles olhassem e saber, foi Deus que me deu. Eu sou abençoado para que o nome dele seja glorificado. Porque naquela época era a guerra dos deuses. Quem era o Deus maior? O Deus de Israel era o Deus maior. Existiam outros deuses, mas o Deus de Israel era aquele que abriu o Mar Vermelho, era aquele que fez passar eles ao Rio Jordão a seco, é aquele que derrubou as poderosas muralhas de Jericó e outras conquistas registradas na história do povo de Israel. O segundo tópico dessa lição é o legado da família. Os tópicos eles se ligam um com o outro, né? O tópico número 1, o legado da fidelidade e o legado da conquista. Precisamos reconhecer aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos fez conquistar, que não é nosso. Nós só conquistamos segundo a misericórdia de Deus. Não somos melhores que ninguém. Deus é conosco. Nós estamos na sociedade, estamos vivendo o mesmo momento que a sociedade está vivendo. O vírus está aí, mas Deus tem guardado o seu povo, Deus tem guardado a sua família, Deus tem guardado a sua geração, porque para que você sirva de testemunho de que Deus é com você, de que Deus é com a sua família. As portas abertas para a sua casa, para que os vizinhos, os amigos reconheçam, é verdade, quem é o Deus desse pastor, quem é o Deus dessa família. Eu quero conhecer, e quando bater na sua porta e querer saber por que você está sendo abençoado, você vai explicar e dizer, olha, porque Deus, Ele quer trazer essa bênção para você também. O tópico número 2, o legado da família. Versículo número 15, que é o versículo-chave desta lição. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, o texto áureo, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão que você tem que tomar. Josué sabia que a sua família e o seu povo deveriam fazer uma escolha definitiva em relação a quem serviriam. Nós observamos aqui que Josué tomou a frente. Diz, olha, eu e a minha casa, eu estou tomando a decisão que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Você é o sacerdote. Você tem que tomar posição. Você tem que direcionar a sua casa.
Deus chamou você para direcionar a sua esposa, seus filhos, seus netos. É você que Deus está chamando. Isso tem que ser hoje. A escolha tem que ser hoje. Mas tenha certeza, olha, pode ficar tranquilo. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Nós temos aqui o contexto da família. Nós podemos lembrar que Deus vai sempre preservar a família. Lá quando Deus usou Noé para construir a arca, mostrou, olha, esta arca vai ser a salvação. Hoje a arca é Cristo. Noé pregou mais de 100 anos. Quem se salvou? Somente ele e a sua família. Lute pela sua família. Vá, ore pela sua família. Busque o resgate da sua família. Quem sabe você está afastado do caminho do Senhor que nos escuta nesta manhã. Deus não te chamou um dia por um acaso. Volte-se para Deus. Procure um tempo quando acabar esta pandemia, né? Quando o tempo se abrir, volte para lá. Leve a sua família para lá. Deus tem um propósito com a sua família. Um dos focos da lição é a família também, nesse contexto do livro de Josué. O item 2 diz assim: primeiro eu, porque é você que tem que tomar a decisão. Segundo, minha casa. Então respondeu o povo e disse: longe de nós de abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Nós falamos lá na introdução que lá na frente, depois da geração que tinha fechado esse acordo com Josué, e diante de Deus, a geração que não conheceu, não foi deixado o legado, abandonou o próprio Deus. Fez aquilo que dava na sua mente, porque não foi passado para a sua casa, não foi passado para as outras gerações. Então, a semelhança de Josué, o maior desafio para o casal cristão sempre é criar uma cultura familiar baseada nos valores espirituais, que seja mais forte e tenha mais influência em seus filhos do que qualquer outra cultura mundana. Então nós já temos até ouvido alguns nossos líderes trazer uma mensagem sobre isso aqui da dificuldade que a nossa geração, o desafio não é a dificuldade, porque nossos jovens são fortes, porque conhecem o Senhor. Mas o desafio é vencer as influências da nova sociedade, daquilo, dos bancos escolares, dos bancos universitários. Há necessidade de viver a palavra, de ler a palavra, de escrever a palavra. Esse é um propósito. Porque a família vai ser a base da sociedade, na formação, no equilíbrio. O lar foi estabelecido entre os propósitos para o bem-estar do ser humano ligado com Deus. O item número 3, veja só: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, um versículo dividido em 3 fases. Serviremos ao Senhor. Então, ele tinha convicção disso, como falamos no início, no futuro e presente. Porque ele viveu o presente e sabia que no futuro ele ia continuar servindo a Deus, independente da circunstância. É a palavra de Deus que vai gerar essa certeza, através da fé, através da alegria, através da perseverança, da esperança, da paz, da confiança. Então, a vida espiritual na família não deve ser superficial, como diz o comentarista, ou de mera aparência, mas sim uma realidade que deve ser vivida totalmente nos dias que estamos passando, com mais profundidade e normalidade. Então fortaleça a sua família através da meditação, da leitura da palavra, da consagração, do momento de você com Deus. Não é por acaso que de vez em quando alguma coisa acontece no mundo externamente para que você reúna a sua família, né? Então essas 2 semanas passadas, né, é o momento em que Deus deu para você, para a igreja. A igreja fisicamente está com as portas fechadas, mas as portas dos céus estão abertas. A igreja está aí, porque a igreja é o corpo de Cristo. Aconteceu isso no passado da igreja perseguida. Eles começaram nas casas, depois tiveram que voltar novamente, perseguindo as sinagogas. Então, nesse contexto, nós não sabemos até quando isso vai acontecer, mas precisamos estar preparados para que a nossa família, independente das circunstâncias, se tudo fechar, a sua família vai estar segura, a sua casa vai estar segura, porque vai estar alicerçada não em pensamento, não em ideologia, mas na palavra de Deus, na fé que gera
a salvação é eterna. O último tópico é o legado que vence a morte. Então, ele vai documentar a necessidade de ser documentado o legado. Então, Josué escreve estas palavras no livro da lei de Deus. Então, o livro de Josué, ele fez parte do cano bíblico, os livros com veracidade, né? O livro da verdade. Tomou uma grande pedra e erigiu debaixo do carvalho que estava no lugar santo do Senhor. Documento escrito em pedras memoriais, como as edificadas no leito do Jordão, era um memorial para futuras gerações, especialmente para a salvação do povo pelas mãos de Deus, que serviu como encorajamento para continuarem confiando no Senhor e enfrentarem os inimigos. Então ficou lá o memorial. E hoje nós temos o memorial. Então, o Parque Gráfico da Sociedade Bíblica do Brasil, a cada 3 minutos, ele produz uma Bíblia. Então o legado está sendo espalhado, está sendo produzido. Livro mais lido. E isso ficou como uma decisão. Então, a nova aliança, ela precisa ser retratada, né? Ela foi relembrada, né? No Novo Testamento. Os textos, como testemunho das Escrituras Sagradas e do Espírito Santo. Então, em João, no capítulo de número 5, Jesus Cristo, ele vai referenciar as Escrituras, daquilo que foi registrado no livro, para dar mais autenticidade, para dar mais veracidade. Veja o que diz em João capítulo 15, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais nelas ter vida eterna, e são elas as mesmas que testificam de mim. Por isso, o legado foi registrado, foi documentado, as jornadas, as lutas, as dificuldades, as vitórias de Josué para com Israel ficou um registro, para que as gerações futuras pudessem conhecer o próprio Deus. Diz aqui o versículo 44 de João 5. Como podeis crer, vós que aceitais glória um dos outros, contudo, não procurais a glória que vem do único Deus. Não penseis com que vos acuseis perante o Pai, quem vos acusa Moisés e que entendes, firmando a vossa confiança. Porque se de fato crerem em Moisés, também crereis em mim, porque escreveu ao meu respeito. Então a palavra foi escrita, foi lembrada por Jesus, as Escrituras de registro, então ficava sempre como legado. O último tópico o item 2 do tópico 3 diz assim: a pátria celestial. Depois de todas estas coisas, Josué, que sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Então o livro de Josué, ele termina parecido com o início. Diz lá o capítulo 1, depois que morreu Moisés, Deus chamou Josué. Josué, Moisés, meu servo, é morto, agora contigo. Então ele termina o livro no mesmo contexto. Diz assim, o livro de Josué termina parecido com o começo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, inicia o livro, versículo 1 do capítulo 1 de Josué. E as palavras semelhantes iniciam a conclusão do livro. Josué 24, 29. Josué, servo do Senhor, morreu, mas deixou um legado. Então, veja que o legado eterno nos aguarda. Diz assim, mas agora aspiro uma pátria superior, isto é, celestial, por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto preparou uma cidade. Aí vem, pela fé, José, próximo do fim, fez menção do êxito dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Está lá em Hebreus capítulo 11, fala da galeria dos heróis da fé, e está registrado também, versículos 16 e 22, tudo isso que aconteceu com Josué e das gerações que passaram. O último subtópico, que é o 3 do item 3, diz assim, qual o legado que deixaremos? É a pergunta para nós desta manhã. Ao chegar ao final do livro, Josué, somos lembrados de que nossas vidas não falam apenas da nossa geração, mas também das próximas que virão. Vê-se que por muito tempo
Israel serviu a Deus. Depois de Josué, de igual modo, o sacerdote Eliezer foi sepultado, mas o seu filho Finéias já atuava. As partes dos bens materiais de cada pessoa precisa decidir qual o legado que quer deixar para as próximas gerações. Como seremos lembrados? Que impacto daremos para a geração vindoura? Essa palavra que precisa ser grafada. Que impacto você vai deixar para a sua geração? Gerações precisam conhecer o nosso Deus. Precisam saber que Deus por aqui passou a igreja. Aproveitemos a vida para criar esse legado. E que Deus nos ajude a vencer essa grande jornada. Aqui então nós encerramos o trimestre desta manhã. Agradecemos a você, aluno e professor, que esteve conosco durante esses 3 meses. Próximo domingo, se Deus permitir, nós já estaremos, quem sabe, no templo. Não temos ainda a decisão da nossa liderança, mas será já estudarmos o livro de Gálatas e assim os demais livros do nosso próximo trimestre. Nesse último momento, eu quero fazer o momento do copista. Nós estamos com alguns irmãos que estão escrevendo, estão deixando legado. Nós temos já alguns livros escritos, e aqui temos em minhas mãos alguns irmãos que já passaram para nós o livro. Temos aqui o livro de Esther, pronto, por alguns dos nossos alunos. Temos aqui o livro de Esdras, também pronto por um dos nossos alunos. Temos aqui o livro de Josué, completo, Estamos encerrando a lição, alguém já escreveu todo o livro de Josué, um dos nossos alunos. E temos alguns outros irmãos que já escreveram, mas não pôde por conta da pandemia, do lockdown. Mas já escreveram o livro de... As irmãs escreveram o livro de Levítico, estão falando da família do tempo da bênção. Já temos escrito o livro de Juízes, o livro de Ruth, Esther, Esdras, Josué e alguns irmãos. Temos as crianças escrevendo o livro de Gênesis, estão bem animados. De vez em quando nós observamos aí nas nossas redes sociais as crianças escrevendo. Alguns já estão escrevendo, terminando o livro de Êxodo, Número, Deuteronômio, Neemias, Atos, 1 Reis, 2 Reis, Isaías, 1 e 2 Timóteo e Daniel. Então temos aqui já boa quantidade de irmãos que estão deixando legado. Nós vamos deixar para o seu conhecimento. Na segunda-feira vai estar esta pasta lá. Segunda e quinta-feira, à disposição dos irmãos. Você pode apanhar no plantão do nosso pastor Aladim Miranda, pela manhã, segunda e quinta-feira. Aqui está os impressos. Você que está escrevendo o livro, você pode ir nesses horários, apanhar o seu impresso e continuar aí os seus escritos, deixando legado para a sua família. Queremos agradecer então a participação dos irmãos. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. A irmã Adna, ela pede oração por uma colega de nome Ana Keila, que encontra-se em estado grave aqui no hangar. Também Augusto Salles pede oração pela família. E agradecemos aos irmãos, alunos, professores que nos acompanharam através dessa live. Nós vamos agradecer aos irmãos, orando ao Senhor nosso Deus, orando por essa família, e dizer que às 18 horas nós estaremos retornando já com o nosso pastor local, o pastor Aladim Miranda, no culto da família. Una a sua família, juntos, vamos celebrar. Pegue o seu violão, sua flauta, e vamos celebrar o nome do Senhor ainda neste domingo, às 18 horas, através deste canal digital. Deus abençoe os irmãos. Vamos estar orando. Pai, te louvamos nesta manhã, Senhor, apresentando diante de Ti a Ana Keila. Encontra-se, Senhor, hospitalizada, meu Pai, ali no hangar por conta da Covid-19. Pai, nós queremos também apresentar as famílias que não puderam, Senhor, registrar o seu pedido de oração, mas estão passando por essa adversidade, por esse mal que tem se alastrado, Senhor, no mundo, na cidade, nas famílias, nos bairros.
Queremos pedir, Senhor, a saúde da Ana Keila e daqueles que estão necessitando de oração, que nos acompanharam nesta manhã. Que Tu possa, meu Pai, alcançar com a bênção da cura divina, que possamos ouvir o testemunho, Senhor, porque Tu és o Deus Jeová Rafa, o Deus que sara. Vai ao encontro dessa família, vai ao encontro dessa pessoa, vai ao encontro desse amigo, Senhor. Venha continuar abençoando, meu Pai, a vida de cada aluno, de cada professor, as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos irmãos, nossos queridos irmãos da plenidade. E assim, Senhor, que a Tua graça seja dispensada sobre os nossos professores e alunos de cada família que nos acompanhou. Assim oramos agradecidos por esse trimestre que se encerra e pelo próximo que estamos a entrar. Assim agradecidos por mais esta oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo.